Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Meu nome é Raul Valente, sou músico, professor, saxofonista e flautista. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa música, é uma das músicas que eu considero mais bonitas do Love Theme, do Blade Runner, um filme dos anos 80, se eu não me engano, feito pelo Vangelis, um grande tecladista com sintetizadores da época, né? Tudo analógico. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre músicos internacionais, saxofonistas, que me influenciaram diretamente. Alguns são muito famosos, outros ninguém conhece. Alguns são conhecidos em alguns lugares, outros em nenhum lugar, né? Então, essa música é uma música que eu adorei já no filme quando eu assisti, né? Eu sou dessa época, né? E, e uma das coisas que me impressionou era o timbre do tenor. Na verdade, ela é feita com um tenor, um sax tenor, né? Mas eu quis fazer para vocês no sax alto, porque nos outros vídeos eu usei tenor e soprano o tempo todo, né? Então é uma música muito romântica. Então existem várias linhas de saxofonistas que me influenciaram, né? Contando um pouco da minha história, se você assistiu um dos vídeos anteriores contando a minha história, a história da música, a história do saxofone. Se não assistiu, dê uma olhadinha, aproveita, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal, né? Então, o que acontece é, eu tive uma influência muito grande com músicas europeias, música clássica e o rock, né? E quando eu comecei a ouvir saxofone, eu tinha vindo de um rock progressivo da flauta, tal, então. E com meu primeiro professor de saxofone era um que gostava de jazz. Eu nunca tinha ouvido falar de alguns nomes de saxofonistas, de nenhum deles, né? E comecei a ser influenciado por alguns. Então, entre eles alguns grupos assim, por exemplo, Passport, que tinha um Klaus Doldinger, saxofonista alemão, compositor, muito bom. No mesmo período, quem eu gostava de ouvir também era Spyro Gyra, com um saxofonista, o compositor da banda também, muito legal, né? A banda muito boa. Mas teve então eu sempre tive uma quedinha para uma coisa meio funk americano, né? E o pop e o romântico assim, né? Então, quem primeiro me tocou dentro dessa linha foi David Sanborn. Esse sujeito tem um som peculiar, inclusive é muito imitado por várias e várias escolas e gerações de saxofonistas. Ele influenciou muito gente como Eric Marienthal, como o próprio Kennedy, que falaremos dele em instantes, especialmente, né? Ele fez parte então David Sanborn fez parte de uma geração pós-Coltrane, pós-Charlie Parker. Então, músicos de jazz que tocavam música popular. Então, eu tive vários discos dele e uma coisa assim, as músicas me tocavam muito pelo seu timbre, um timbre peculiar, assim, uma coisa rasgada, romântica, né? Colocavam muito aqui, principalmente aqui no Brasil e aqui na minha cidade, Curitiba, em propagandas de Dia dos Namorados, de shopping center, isso nos anos 80, 90, né? Anos 80 principalmente. Propaganda de motel. Então ele era muito usado pelo viés romântico, amoroso, né? Apaixonado. Então, David Sanborn é um cara que vale a pena ser ouvido, né? Dentro dessa linha, então acabou surgindo depois, eu estou falando então já de um pouco do pós-tudo, né? Vieram outros saxofonistas então, e entre eles, Kennedy, que eu falei que eu ia falar, né? Logo em seguida. Kennedy, então, eu considero assim o saxofonista mais famoso de todos os tempos, o saxofonista mais rico de todos os tempos e o saxofonista mais esperto de todos os tempos. Agora, se me perguntarem se eu considero ele o melhor saxofonista, eu teria que dizer que há controvérsias, né? Principalmente entre os músicos, e não é do meu gosto. Então, quando a gente fala de pop, de smooth jazz, que é essa que mais atinge o público, né? Esse jeitinho cheio de vibrato, com alguns efeitos de tocar, né? Quando o cara toca algo cheio de floreios, ornamentos e vibratos, bends para tudo quanto é lado, não é uma coisa que agrade bem os músicos que gostam de coisas mais virtuosas, com harmonias mais ricas. Mas o Kennedy, além de tudo, ele já ter vindo de uma família abastada,
Ele entrou na mídia muito bem porque ele é um bom compositor. As músicas deles, os primeiros discos principalmente, né? Ele tocava muita flauta, sax alto, tenor e soprano, até que ele descobriu que o veio dele era o sax soprano. O sax soprano, então, para tocar esse tipo de onda, cai muito bem, né? Pode ver, cheio de ornamentos, um vibrato carregado. Então, o Kennedy é o rei disso. E assim como o David Samba ocasionou uma legião de seguidores, né, por décadas a fio, copiando seu gênero, Kennedy então veio para fechar isso com chave de ouro. Então, ele tem muitas músicas que fizeram parte de filmes, né? Ele fez a abertura de Olimpíadas, além de ser um grande sortudo, porque ele, como eu disse, ele já veio de uma família boa, já estava na mídia e tudo bem, e foi oferecido para ele participar da sociedade de uma grande empresa de café mundial, de lojas que vendem café, né, Starbucks. Pelo até onde eu sei, ele é o sócio majoritário. Então é um cara que nasceu abençoado, se dá para se dizer assim, né? Mas eu diria que dessa geração é a geração quando eu comecei a aprender música, onde eu já estava sendo músico, né, no início de carreira. E existem duas coisas anteriores a isso e posteriores a isso. Então, eu não fiz uma cronologia exata, né? Mas se a gente for parar para pensar, então, que o sax foi inventado em 1840, como eu contei um pouco na história nos outros vídeos, então, se você não assistiu, volto a dizer, vai, procura no canal a história da música, a história do saxofone, curta, se inscreva mais uma vez, né? Insisto, porque haverão muitas novidades em que você perderá se não tiver inscrito, né? Ative o sininho, que daí você será avisado. Então, músicas marciais, bandas, usavam saxofone. Música clássica. Então, eu fiz uma colinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Debussy, Ravel. Ravel é aquele que fez o famoso bolero de Ravel. Ele tem composições maravilhosas, mas o bolero de Ravel. Ravel era esse sujeito aí. Né? Ele fez uma música que eu considero lindíssima. Essa foi minha interpretação, tá? Então, ele compôs muitas peças para saxofone. Quem mais? Strauss, Prokofiev, Gershwin, que fazia músicas clássicas e fazia temas de jazz lindíssimos, coisas para cinema maravilhosas. Procurem esses nomes. Philip Glass, que fazia uma música meio minimalista, meio maluca, assim, usava muito saxofone e para coisas clássicas. No Brasil, né, falando já de música clássica, que depois farei um vídeo falando apenas da minha influência sobre os músicos brasileiros, né? Villa-Lobos é conhecidíssimo, né, por várias músicas, mas uma que, né, o Trenzinho Caipira. Muita gente conhece, né? Se você não conhece, aproveite para conhecer, são lindíssimos. Ele tem as baquianas, tem muitas coisas e muita composição para saxofone, né? Então, dentro dessa ideia, esses são os músicos clássicos que influenciaram e compuseram coisas específicas para saxofone, né? Não posso deixar de citar a parte popular, mas isso depois num próximo vídeo que eu for falar dos brasileiros especificamente, falarei mais de Villa-Lobos e do genial Pixinguinha, assim como outros, né? Mas, então, como eu falei, hoje em dia existem muitos saxofonistas ótimos, né? Os que estão ainda vivos, por exemplo, o meu favorito hoje em dia é o Chris Potter. Chris Potter é um genial, virtuoso do jazz e do fusion contemporâneo. Fusion é uma mistura do rock e do jazz, né? Mas ele tem umas coisas maravilhosas, um virtuosíssimo do sax tenor. Mas existem muitos outros. Dentro dessa história, o que eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção também é que existem várias vertentes
Então, por exemplo, vindo do Japão, que copiava um tempero norte-americano, Sadao Watanabe. Sadao Watanabe tocava pop parecido com Spyro Gyra, sabe? Uma coisa assim meio dançante, com sax alto. Então, dentro dessa ideia, você acaba vendo que vira um mundo só, porque todo mundo influencia todo mundo, né? Mas por falar em influência, não posso deixar de citar Charlie Parker. Charlie Parker transformou o saxofone na era do bebop, porque o que ele fez? Ele reharmonizou as coisas, usou escalas diferentes e uma maneira de se colocar os arpejos, ciclos diferentes em lugares diferentes, né? E uma virtuosidade com uma velocidade que não se havia feito ainda, né? Eu não sei se é folclore, geralmente é história, eu teria que ler o livro dele, mas soube assim pelo filme, né? Filme do Clint Eastwood, né? Bird, se você puder assistir seria excelente, que ele foi fazer uma audição que estavam precisando de um saxofonista, e quando ele começou a tocar, e no filme, pelo menos quando eu assisti na época, eu achei excelente ele tocando, mas o baterista ficou indignado com a maneira que ele tocava e jogou um prato no meio do palco. Aquilo deixou ele oprimido, conta-se que ele se escondeu na casa não sei quem, nas montanhas, na floresta, não sei, num retiro durante alguns anos, e só estudou e voltou com toda a ideia dele desenvolvida. Ou seja, o estudo é tudo, né? Então, ele modificou a onda e todo mundo quis copiar, e até hoje se estuda Charlie Parker. Após o Charlie Parker, né, sendo que existiam trompetistas, pianistas maravilhosos e tudo mais, veio o que para mim, né, apesar que eu adoro Charlie Parker, mas para mim veio o pai de todos, né, que transformou a onda do sax tenor para mim, que foi John Coltrane, né, que inventou reharmonizações, ciclos e maneiras de colocar música como ninguém havia colocado também. Então eles são geniais. Então, até hoje eu tento tocar, por exemplo, estudo muito os temas do Coltrane, né, por causa das harmonias, para aprender improvisação, conseguir tentar ser esse virtuosismo, que é uma coisa dificílima, né. E então esses dois é que devem ser muito observados por vocês que são fãs e amantes do saxofone. Não posso deixar de citar alguns outros nomes que influenciaram muito isso tudo, né? Então, o que eu gostaria que vocês vissem e ouvissem são temas e saxofonistas que me influenciam. Essa música que eu acabei de tocar é um tema de entrada do chamado Careless Whisper, do George Michael, falecido George Michael. Então é uma música que eu toquei também em inúmeros casamentos e serenatas, né? São músicas que me influenciaram. Então são coisas mais comerciais que fazem parte da história do saxofone, da minha história como saxofonista, né? Por ter tocado inúmeras vezes, assim como o tema de abertura, assim como outras coisas, aqueles que eu citei. Existem músicas que não tem como. Por exemplo, vou tocar mais um pedacinho para vocês, de uma que eu toco desde a minha infância musical. Isso aqui eu fiz já em outro vídeo, mas ela não tem como. Então, para sax tenor, por exemplo, é conhecidíssima. Crianças adoram. Meus aluninhos de 9, 10 anos adoram tocar isso, né? Famosíssimo Pink Panther, né? Então, são músicas que fazem parte da história, da minha história. Tem um outro tema de jazz
do Paul Desmond, que ele toca, que eu acho a coisa mais linda também. E é um tema, que é um dos poucos temas que a gente sabe que é feito em 5x4, então é um tema bem peculiar. Você talvez já tenha ouvido, chama-se Take Five. Então, lindo tema, não? É um dos poucos temas que a gente ouve, um dos poucos temas que a gente ouve que tem um compasso 5x4, um compasso ímpar, né? Que não seja valsinha. Então ele é muito agradável, então tem um pessoal da velha guarda que ama ouvir esse tipo de música. Então são músicas de saxofonistas internacionais, assim, que me chamaram muita atenção, né? E são inúmeros, como eu disse agora há pouco, são tantos que não poderia citá-los todos em um vídeo só. Estou falando dos que os que me tocam o coração, os que são favoritos do Raul, certo? Então eu fiz uma colinha com o nome de alguns, né? Por exemplo, Colin Hawkins, que é excelente. Wayne Shorter, maravilhoso, principalmente no soprano, um timbre espetacular. Joy Henderson, um tenorista maravilhoso, né, que tocava muita coisa linda e bonita. Dexter Gordon, que para mim era um gentleman, parecia um senhor inglês tocando um tenor. A maneira dele tocar tenor tem uma coisa peculiar, porque ele tocava tenor não somente assim, mas quando eu me baseei para tocar algo em subtônico, que futuramente falarei de técnicas mais avançadas, ele tocava alguma coisa educada. Esse tenor charmoso. Então, Dexter Gordon, inclusive, ele foi até ator num filme em que aparece Wayne Shorter, aparece Herbie Hancock, todos eles fazendo um papel de um saxofonista. Lester Young, que também é outro ícone do jazz e que eu gostei muito. Mas, então, dentro dessa linha, então, que se eu fosse ficar citando cada um... sobre o Dexter Gordon e o filme, o nome do filme é Round Midnight, ou em inglês Round About Midnight, ou né, Por Volta da Meia-Noite. Excelente filme, é um drama, mas um excelente filme para quem gosta de jazz e principalmente de sax tenor, né? Dentro dessa ideia, então, acabaram surgindo, que veio, como eu falei, do período do pessoal da música erudita, clássica, que fazia coisa com saxofone, o pessoal que veio do início do século, né? Tipo Ben Webster, esses caras mais dos anos 20, 30, na época do nosso Pixinguinha aqui, que falarei depois, mais um que falarei depois, né? Mas veio passando esses anos 50, 60, que começou a surgir o pessoal do Miles Davis, Dizzy Gillespie, saxofonistas, Coltrane, todo esse pessoal fervendo no jazz e tudo. Existia um fervo brasileiro, né, mas que não foi muito difundido. Nesse mesmo período surgiu, para mim, o cara que para mim é o Ayrton Senna do sax, principalmente do sax tenor. Existem muitos, eu ficaria aqui por horas falando de todos, né? Bob Mintzer, Eric Marienthal, não acaba, tem muitos, e ainda a nova geração dos New Lions, Young Lions de hoje em dia, né? São muitos, eu ficaria horas aqui conversando com vocês, falando desses. Mas eu não posso deixar de citar, e gostaria de falar especialmente de um que é o cara que me toca quando está solando. Tanto que hoje os novos que me
que me tocam o coração, que eu sinto aquele apimentado, geralmente são influenciados por ele, o grande Michael Brecker. Michael Brecker tem uma coisa do tenor, assim, uma reharmonização e uma técnica absurda. Enquanto o Coltrane tinha uma coisa de composição e harmonização, o Michael Brecker tem uma técnica saxofonística absurda. Talvez existissem alguns outros, mas que não chegaram ao meu conhecimento. Mas se vocês olharem no YouTube e colocarem, por exemplo, Michael Brecker Pop. Então, ele é um músico de jazz que tocou até com Milton Nascimento no Central Park, com gravações famosas, com um monte de disco, Dire Straits, gente, um monte, mas ele tocou em mais de 400 discos. Então coloque no YouTube Michael Brecker Pop. E ele ainda foi o cara que foi usado como cobaia? Não, para fazerem o sax eletrônico, que na verdade é um sintetizador que você toca como se fosse um saxofone, o Iwi, né? Então, ele tocando o Iwi, né? Que é um sax futurista. Então, dentro dessas coisas e dessas músicas e disso tudo, eu lembrei hoje de contar para vocês tudo que me influenciou. Então, mas principalmente esses últimos, assim, são aqueles que eu gosto de ouvir. Há uma infinidade. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, alguma dica que eu tenha, alguém que eu tenha esquecido, por favor, faça seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, né? Ativar o sininho. Compartilhe isso com os amigos. Tire dúvidas, me pergunte. Se eu não souber, eu pesquisarei e lhe responderei. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.